Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da Health Update de exames laboratoriais. Sou Vitor Almeida, sou nutricionista especialista em nutrição, metabolismo e fisiologia do esporte. E hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido, pelos nossos seguidores. É um tema que acaba gerando muitas dúvidas, particularmente na minha graduação. Se eu tiver tido uma aula completa desse tema, foi muita coisa, então na graduação praticamente não aprendi nada. Tive que buscar aí muitos estudos, ler vários livros de exames bioquímicos para conseguir criar, meu próprio alicerce de conhecimento sobre esse tema. É um tema extremamente relevante para a prática clínica. Os exames laboratoriais ajudam demais na hora de da prescrição nutricional, para a gente saber como é que está o metabolismo do paciente, se ele tem alguma deficiência nutricional, nem que seja uma deficiência subclínica, e isso está se transformando em sintomas indesejados que ele apresenta ali na hora da consulta. Então é um tema que é extremamente válido para que a gente consiga fazer uma prática nutricional muito mais assertiva com o nosso paciente. E é importante, a gente introduzir esse tema fazendo algumas considerações que é primordial que a gente mantenha isso na mente. Para quê? Para que não aconteça isso aqui, pilhas e pilhas de exames sendo solicitados, muitas vezes sem nenhum embasamento com sinais, com sintomas. Às vezes o profissional não sabe nem interpretar aqueles exames que ele está pedindo, talvez como uma maneira de mostrar para o paciente que saiba bastante, mas se der ali algum valor alterado, ele não vai saber explicar para o paciente o que é que pode ser isso aí. Quando eu era ainda estagiário, pessoal, eu trabalhei com um nutricionista aqui de Fortaleza, e aí eu realizava o pré-atendimento, eu coletava algumas informações antes de passar para o nutricionista e iniciar realmente a consulta. E teve uma paciente que explicou que trocou de nutricionista porque deu um valor alterado no exame dela e o nutricionista dela não sabia explicar o que era aquilo ali. E ainda, graças a Deus, ali que ainda na minha graduação eu sabia explicar o que é que tinha acontecido, ela ficou muito mais tranquila. Com a alteração de GF1, tá? Eu expliquei a maior propensão à acne, se ela tiver caso de câncer na família não seria tão interessante assim, que era normal por causa do treinamento físico, mas enfim. É muito importante que a gente tenha esse embasamento, até mesmo para ter mais segurança na hora da consulta, se for questionado por paciente, saber interpretar e avaliar como está o metabolismo dessa pessoa, e não é necessário a gente pedir pilhas e pilhas de exames para que isso aí aconteça, até mesmo para o nutricionista, digamos que não ficar tão, vou colocar entre muitas aspas, mal visto pelos planos de saúde, devido a lei liberar, mas muitos nutricionistas acabarem prescrevendo bastante, num grande volume. Muitas vezes o plano de saúde hoje em dia não quer mais financiar, e acaba tendo esse debate, se pode ou não pode, por lei pode, mas o plano acaba não financiando. Já eu explico isso aqui melhor para vocês. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma introdução sobre temas que serão muito pertinentes para que a gente mantenha isso sempre em mente quando a gente está falando de exames laboratoriais. Bom, os exames, pessoal, eles devem sim ser solicitados, mas quando eles podem modificar ou um diagnóstico de alguma coisa, no nosso caso, diagnóstico nutricional, diagnóstico clínico é feito pelo médico, ou então quando esse exame ele pode mudar o tratamento do nosso paciente, certo? Existem, pelo menos eu vejo muitos nutricionistas passando diversos exames de hormônios que é muito difícil que a gente consiga modificar isso aí com a suplementação, com a fitoterapia, com alguma coisa do tipo, Aí no caso quem teria que solicitar era baseado numa queixa clínica e um médico, Porque só um fármaco realmente vai conseguir fazer algumas modificações nesses exames laboratoriais. Bom, e os exames eles são complementares, no processo de diagnóstico nutricional. Nós temos as queixas do paciente, de sintomas, sinais, e aí a gente busca então utilizar essa ferramenta dos exames laboratoriais para ver como é que está ali realmente o metabolismo daquele paciente, para que também a gente consiga ver a causa, daqueles sintomas, que geralmente os sintomas eles têm muitas causas, e é isso que a gente tende, a procurar ali nos exames laboratoriais. E é muito importante também que a gente tenha consciência, que alguns fatores ocorridos ainda fora do laboratório podem influenciar nos resultados ali da coleta, como por exemplo o estresse. Não sei, talvez o paciente tenha acordado um pouco mais tarde, pegue trânsito, tenha se estressado logo desde cedo ali com a briga com a família, alguma coisa do tipo. A gente já sabe que isso aumenta catecolaminas, aumenta cortisol, vai aumentar as células do sistema imunológico para a circulação, vai ter uma hiperglicemia, então aquele metabolismo ele já não está mais, digamos que em uma maneira basal, em uma condição de repouso. Já teve um estresse, já teve várias mudanças ali, e com certeza isso aí vai impactar nos valores que a gente vai observar ali no exame de sangue no momento da coleta.
E um fator que também é muito imprescindível é que a interpretação, né, pode estar sujeita a erros. Nós somos humanos, estamos sujeitos a erros e a gente tem que tentar minimizar isso aqui ao máximo. Bom, e qual é a importância de nós, como nutricionistas, solicitarmos os exames laboratoriais para o nosso paciente? Principalmente porque o exame é uma ferramenta que vai auxiliar muito no tratamento, na prescrição nutricional e também no diagnóstico nutricional. Eu vou saber o que está alterado aqui, né, naquele paciente de uma maneira muito mais assertiva, vou saber como corrigir e aí com certeza o paciente vai ter um tratamento que é mais efetivo e até mais barato, certo? E esses exames, eles sempre devem estar, pessoal, correlacionados com o quê? Com os exames físicos, com sinais e sintomas do paciente, certo? Então, tudo vai depender de uma boa anamnese para que eu saiba como nutricionista o que é que eu vou pedir para aquele paciente, né? Esse negócio de fazer uma estrutura padrão de exames, mandar isso aí para todo mundo, isso aí também, na minha opinião, está totalmente errado. Como é que você vai passar uma lista de exames se tu nem conversou com aquele paciente? Se tu não fez nenhuma anamnese, uma avaliação de sinais e sintomas e já está pedindo uma lista grande de exames laboratoriais, isso aí só vai sobrecarregar o sistema de saúde, tá? Então, os exames eles são utilizados para detectar deficiências nutricionais, mesmo que sejam subclínicas. Já já a gente vai falar, né, sobre esse conceito de valores de referência. Ou então, os exames podem ser utilizados para confirmar o diagnóstico clínico, mas aqui no caso, quem pode fazer diagnóstico é o médico, tá? E a gente nos dá muitas informações para que a gente compreenda como é que anda o metabolismo daquele paciente. Esse aqui é o principal fator de pedir os exames laboratoriais. Eu preciso saber como é que está meu paciente para saber como que eu posso ajudar ele ainda mais. É como se fosse uma fábrica. Eu preciso saber quais são as peças que estão enferrujadas ali, que precisam ser trocadas para que aquela fábrica rode melhor e gire mais caixa para a empresa. Só para fazer aqui uma analogia. É mais ou menos uma coisa semelhante que a gente vai fazer como nutricionista. E aí a gente chega naquele ponto que eu já comentei um pouquinho para vocês sobre algumas controvérsias, tá? A lei e o Conselho Federal de Nutrição já afirmam há bastante tempo, né, e batem um martelo que o nutricionista pode sim prescrever os exames laboratoriais. A gente acaba prescrevendo, né, quando chega no laboratório o que é que acontece? Geralmente o plano de saúde ele não quer financiar aquele exame para o nosso paciente. Por quê? Porque por lei os exames podem ser solicitados com o objetivo de diagnóstico clínico, como eu falei para vocês. Só que o que é que acontece? Quem faz diagnóstico clínico é médico e não nutricionista. Por isso que existe esse embate na lei e muitas vezes o paciente acaba tendo que voltar porque o plano disse que não cobria e isso acaba sendo bem chato tanto para a gente quanto para eles. Tá? Então a gente pode tentar reverter um pouco dessa situação trabalhando com algum médico parceiro, né, que possa nos ajudar com relação a esse trabalho aí multidisciplinar. E aqui mais algumas considerações que eu queria dar para vocês, né, durante a solicitação dos exames laboratoriais. Será que aquele exame realmente possui uma validade científica, né, como um bom biomarcador sensível para detectar aí alguma deficiência, seja hormonal, seja nutricional, seja para avaliar o estado metabólico, né, daquele indivíduo? Há realmente a necessidade de eu passar esse exame? E se eu passar, eu vou saber interpretá-lo de maneira adequada? E mesmo assim, será que ele vai realmente ser relevante no tratamento que eu vou fazer para aquele paciente? E se ele não tiver plano de saúde, será que é financeiramente viável para ele? Porque uma lista de exames consideráveis acaba saindo, sei lá, para mais de 2, 3 mil reais. Isso aí acaba sendo bem comum. E se o paciente não tiver o plano, se o plano não cobrir, acaba sendo, né, extremamente caro o tratamento daquele paciente. Muitas vezes porque tem exames ali que talvez nós nem precisamos ter passado. Tá bom? Então, sim, é preciso ter responsabilidade, ética e bom senso na hora da prescrição dos exames laboratoriais. E como é, então, Vitor, que eu devo fazer a solicitação desses exames? Existem algumas coisas, né, que são obrigatórias de ter ali no receituário quando a gente for fazer a solicitação. O primeiro tem que ter a data, nome completo do paciente, o material onde será coletado, por exemplo, você vai colocar material a ser coletado, sangue, e aí coloca todos os exames que você quer no sangue. Se quiser alguma coisa específica na urina, coloca material, urina e o exame, entendeu? A gente pode pedir por sangue, a gente pode pedir por urina e também pela saliva, certo? Tem que ter o nome do nutricionista embaixo, assinado e carimbado. Isso tudo feito à mão, tá certo? Esse detalhe também importa bastante para não fazer com que o paciente chegue lá e ele acabe tendo que voltar porque foi uma assinatura ali escaneada. Então,
Muitas vezes dá certo, tá, pessoal? Já fiz muito isso, mas pode ser que não, né? Isso é por lei. E aí é importante a gente tentar evitar esse problema. Bom, e aí quando a gente fala também da questão dos valores de referência, valores ótimos, a gente tem que partir do princípio que é muito difícil de definir quais são os limites classificados que podem, né, ser utilizados na classificação do paciente. Ele está doente ou ele está, né, no estado de saúde. Porque o que é que acontece? Nem toda doença ela é homogênea. Toda doença ela se apresenta como se fosse uma faixa e um espectro. Então, aqui nós temos casos mais graves da doença, aqui nós podemos ter um caso mais leve da doença, então não é uma coisa que tem ali um limiar definitivo, existe um espectro que varia ao longo do nosso estado de saúde e doença. E é aqui que a gente começa a conversar um pouquinho, né, sobre as diferenças dos valores de referência para os valores ótimos de saúde. São conceitos bem diferentes, é muito importante que a gente consiga compreender isso aqui. Porque geralmente o que é que acontece, pessoal? Os pesquisadores eles têm uma amostra, sei lá, de, por exemplo, 100 pessoas, e aí eu faço a coleta desse material dessas 100 pessoas, eu pego 95% dessa população, e aí eu defino que os valores de referência de saúde estão entre o valor X e o valor Y, que é, por exemplo, esse menos 2 até o 2. Então, tudo aqui está sendo classificado com relação à saúde, mas no conceito de saúde, que é uma saúde apenas da pessoa não estar doente. Mas a gente sabe que saúde envolve outros aspectos além da doença. Saúde é o quê? É bem-estar físico, psíquico, emocional, certo? Então o conceito de saúde vai muito além da pessoa não estar doente. E os valores de referência só pegam essa faixa da doença, certo? Por isso que são valores de referência bem amplos, que a gente vai ver isso aqui bem direitinho. Então eu pego a metade da população, né, geralmente está nessa faixa de um desvio padrão para mais ou para menos dessa faixa de referência que eu peguei das 95 pessoas, e aqui nós temos pessoas que estão no terço superior, né, e pessoas que estão no terço inferior. Então qualquer indivíduo que apresente um valor que esteja dentro dessa faixa aqui de 95% da população, isso aqui é uma curva gaussiana, tá, pessoal? Eu posso considerar que ele está saudável, ou seja, ele está com uma ausência de doença, mas isso não quer dizer que ele está com um valor otimizado para a saúde. Então é muito importante a gente entender essa diferença de valor de referência é só com relação à saúde no conceito de ausência de doença. E cada laboratório, pessoal, tem um valor de referência específico porque depende muito das técnicas que eles utilizam, né, para avaliar aquele analítico. Então, é sempre importante que a gente veja assim, o valor de referência, porque dependendo do laboratório, isso acaba mudando bastante. E outro conceito, né, muito importante antes da gente realmente entrar nos exames é o conceito da diferença crítica, que é como se fosse uma margem de erro, né? Então, deixa eu explicar esse conceito para vocês. Bom, ele representa um valor em percentual que deve ser ultrapassado para que duas análises consecutivas, aí, cerca de 30 dias de variação de uma para outra, possam realmente ser consideradas diferentes de um ponto de vista estatístico e biológico. Como assim, Vitor? Vou explicar isso aqui para vocês. Bom, pessoal, todo exame ele tem uma diferença, ele vai dar uma diferença só pelo método laboratorial a ser utilizado, né, que são variações analíticas, e também eles podem ter variações intraindividuais. Por exemplo, um dia eu posso estar com a glicemia de 90 e no outro dia 95. Significa que aquela pessoa teve um prejuízo no metabolismo ao ponto de aumentar esse tanto de glicemia? Não, é só uma margem de erro, porque sofre influências ambientais, laboratoriais e também intraindividuais. Então, por exemplo, eu preciso de um valor X a ser ultrapassado para que eu possa dizer, ó, realmente esse exame subiu, certo? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui nós temos o número de hemácias, tá? E aí, levando em consideração todos esses fatores que vão interferir, né, que eu falei para vocês, fatores ambientais, laboratoriais, intraindividuais, levando tudo isso em consideração, eu tenho um valor de 8,3%. Então, se aquelas hemácias reduziram 8,3%, eu posso dizer, olha, teve uma redução aqui das suas hemácias, isso é provavelmente um indicador de anemia, vamos investigar, certo? Vou pegar, por exemplo, outro valor, proteína C reativa, tá aqui, ó. O coeficiente dela de variação é de 200%.
Então ela tem que aumentar em 4 vezes para que eu possa dizer, olha, sua proteína C reativa realmente aumentou, isso aqui é um grande indicativo de inflamação, precisamos fazer uma estratégia nutricional específica para esse caso, certo? Então se aumentou só 10%, não significa que isso aumentou de maneira estatisticamente e biologicamente significativa, por quê? Porque existe essa variação, essa margem de erro natural de cada exame. E aqui eu coloquei, né, bem sublinhadinho para vocês, com vários exames de sangue que nós temos série vermelha, série branca, marcadores de dano muscular, proteína C reativa, triglicerídeos e ureia, certo? Então vamos para frente. Agora vamos realmente começar a falar sobre os exames laboratoriais, depois de termos criado essa base de entendimento com relação à prescrição dos exames, interpretação, valores de referência, valores de saúde. Vamos começar realmente a avaliar agora, começando sobre o hemograma. Nós sabemos que o hemograma, né, a série vermelha, ela tem uma grande missão, né, de transportar o nosso combustível principal, que é o oxigênio, né, transportado ali pela hemoglobina. E aí o que é que acontece? Geralmente quando eu tenho uma... Deixa eu só ativar o laser aqui. Opa! Laser, pronto, vamos lá. Quando eu tenho uma queda na capacidade de carregar o oxigênio, existe uma hipóxia, que é uma queda na pressão parcial de oxigênio em um tecido, como por exemplo, aqui nós temos o rim. Então, quando existe uma baixa na oxigenação renal, eu tenho um aumento da produção da eritropoetina, que é esse hormônio que vai agir lá na medula óssea, acelerando o desenvolvimento de novos eritrócitos, produção de hemácia, para que eu consiga aumentar a capacidade de oxigênio. Esse aqui é o mecanismo regulatório da nossa produção de hemácias e hemoglobina. E vamos começar falando então sobre o hematócrito. Quando a gente pega a série vermelha, pessoal, esse aqui é onde tem que ir primeiro o olho de vocês, tá? O que é que seria o hematócrito? Ele é dado pelo percentual, né, o volume de células vermelhas em um dado volume de plasma, certo? Então é um valor que está diluído em outro, valor de células vermelhas diluído no plasma. Aqui nós temos os valores que vai dar no hematócrito. E quando nós fazemos, né, a análise desse plasma, nós temos o quê? Uma grande quantidade de água, de proteínas, de íons, glicose, combustíveis, né, vitaminas, hemácias, leucócitos, neutrófilos, aqui nós temos a série branca e plaquetas. Então, tudo isso aqui em vermelho vai nos dar aqui o hematócrito, tá? Vai dar a quantidade de elementos figurados dentro de um plasma. Mas aqui nós queremos analisar só o quê? A série vermelha, tá certo? Então, como é que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos interpretar como é que está o hematócrito, ou seja, a concentração do sangue num dado volume plasmático. Caso o hematócrito ele esteja alterado, o que é que irá ocorrer? Mudanças na interpretação de diversos exames, porque o hematócrito ele pode influenciar nos valores tanto das hemácias, hemoglobina, no volume corpuscular médio, na concentração de hemoglobina em cada hemácia. Porque o que é que acontece? Se aquela pessoa ela está desidratada, né, desidratada, ou seja, com a queda aqui do plasma e o aumento das células vermelhas consequentemente, o que é que acontece? Todos os valores de células vermelhas tendem a dar mais elevados. Por quê? Porque eu estou diminuindo a substância que é solvente, eu estou reduzindo o plasma. Agora, se a pessoa está hiperidratada, com bastante água e plasma, o que é que acontece? O percentual de células vermelhas vai reduzir. Consequentemente, os valores vão dar menor do que os reais. Por quê? Porque existe esse efeito da hidratação sobre os valores. Portanto, se a pessoa está desidratada, os elementos das células vermelhas tendem a dar mais elevados do que eram para ser. Se a pessoa está hiperidratada, ela vai estar com hematócrito baixo devido ao grande volume de plasma. E aí, consequentemente, os valores tendem a dar reduzidos. Deixa eu só passar aqui de novo. Então, o que é que influencia no hematócrito de um indivíduo? O que é que pode aumentá-lo? Como eu falei para vocês, a desidratação, né, porque vai estar reduzindo ali o plasma. A eritropoetina, que é o hormônio que eu acabei de falar para vocês, produzido pelo rim em resposta a uma redução da pressão de oxigênio naquele órgão. O próprio cigarro também pode aumentar assim, o hematócrito e diversos fatores podem reduzi-lo, como por exemplo a anemia ferropriva, como nós vamos ver aqui ao longo dessa aula, a hemodiluição, isso aqui é uma resposta gerada pelo treinamento aeróbio, tá certo, pessoal?
Quando a pessoa começa a correr, uma adaptação natural do treinamento de cardio, né, de endurance, é a hemodiluição, é o aumento do volume plasmático. Então pode ser até mesmo que exista uma certa presença de anemia dado pelo hematócrito, mas isso aí não está acontecendo, é só uma resposta natural do corpo se adaptando ao treinamento de endurance, tá certo? Deficiências de vitamina B9, B12, infecções, inflamações, talassemia, que é um tipo de anemia genética, e uso de anti-inflamatórios. Tudo isso aí pode reduzir os valores do hematócrito, tá certo? E aqui nós temos a referência, né, de mulheres de 33% a 48% e de homens de 36% a 54%. Então, pessoal, vamos dar aqui mais uma fixada, né, para que a gente possa entender bem como que funciona o hematócrito. Aqui nós temos um hematócrito normal, que é na faixa de 45%. Aqui nós temos a anemia, que é o que? Uma redução na quantidade de células vermelhas num dado volume plasmático. E aí esse hematócrito ele vem menor e aí é um indicativo de anemia, certo? Aqui nós temos a policitemia, que é uma condição que é dada pelo aumento da produção de células vermelhas, como por exemplo o uso da eritropoetina, testosterona. Isso aqui vai aumentar o hematócrito, eu estou aumentando a quantidade de células vermelhas em um dado volume. Portanto, eu aumento aqui os valores, tá certo? E aqui nós temos a desidratação, que é uma redução aqui do volume plasmático. Ó. Perceba como está bem mais reduzido? E eu tenho aqui o mesmo tanto de célula vermelha, basicamente, que esse aqui. Só que aí o hematócrito acaba dando o quê? Bem mais alto, porque eu estou reduzindo o volume plasmático, certo? Vamos falar então sobre a contagem total de hemácias, né, que é o número de células vermelhas em um dado volume de sangue. É um dos marcadores menos úteis quando nós estamos avaliando a anemia, né, comparado aí principalmente com a hemoglobina e com o hematócrito. A hemoglobina, no caso, é o padrão ouro, porque não vai sofrer tanta influência desse grau de hidratação, né, que é medido pelo hematócrito. Essas hemácias elas possuem a vida útil de mais ou menos 120 dias e existem alguns fatores que podem aumentá-la, como por exemplo, eu falei para vocês da testosterona, eritropoetina, desidratação, porque ela é uma quantidade de substância em um dado volume, tá? Mas já expliquei para vocês. Cardiopatias e também neoplasias podem aumentar a contagem total de hemácias. E alguns fatores podem reduzi-la, como por exemplo a hemodiluição, né, que eu coloquei aqui como início de adaptação ao endurance. Anemias, seja micro ou macrocíticas, vão reduzir o volume total de hemácias. Leucemia, hemorragia, infecções e também o uso de diversos anti-inflamatórios. E aqui nós temos os valores de referência, tanto para homens quanto para mulheres. Percebam que os valores de referência, quando a gente está falando de mulher, é mais reduzido devido à própria menstruação, que é uma perda natural aí, a cada 28 dias mais ou menos, a mulher vai perder um certo volume sanguíneo e aí vai-se embora hemácias, vai-se embora hemoglobina, então as mulheres tendem a ter um valor mais reduzido do que os homens tendem a ter um valor maior também pela questão da testosterona, tá certo? Então, é muito importante que a gente entenda isso aqui de diferenças em homens e mulheres, e as mulheres elas tendem a estar mais parecidas com os valores de referência dos homens após a menopausa, né, quando cessa aí essa perda de fluxo sanguíneo menstrual. Vamos falar aqui sobre hemoglobina, né? Esses valores de hemoglobina geralmente, pessoal, eles acompanham as alterações que são observadas na hemácia, tá certo? Existem alguns fatores que podem sim alterar a hemoglobina, como por exemplo, o grau de hidratação, né? Como eu falei para vocês, já que a hemoglobina é em gramas por decilitro, né? A quantidade de uma substância em um dado volume de sangue também, então o volume de sangue altera a interpretação desses valores. Então, desidratação, policitemia, o próprio treinamento de endurance que vai aumentar a produção de hemácias e hemoglobina, testosterona e eritropoetina. Tudo isso aí pode aumentar os valores de hemoglobina. Já vou trazer um caso clínico para explicar isso aqui melhor para vocês terem uma ideia de como é que funciona na prática. E alguns valores, né, como a anemia, a hemodiluição, que é a hiperidratação, infecção, inflamação e anti-inflamatórios. Tudo isso pode reduzir a hemoglobina. Ao final dessa aula, mais ou menos na metade, eu vou explicar para vocês esse efeito dessa inflamação, anti-inflamatórios sobre a hemoglobina, tá? Sobre a série vermelha do nosso plasma. E aqui nós temos os valores de referência, né? Mulheres sempre menor do que os homens, mulheres de referência 12 a 16, homem 14 a 18. E aqui, pessoal, dependendo da quantidade, né, de hemoglobina ali presente nas hemácias, eu tenho algumas classificações. Por exemplo, aqui nós temos hemácias, digamos assim, saudáveis, com quantidades adequadas de hemoglobina, e isso dá uma condição de normocromia. Elas estão com a cor, né, com a cor normal. Aqui nós temos uma situação de hipocromia, que seria o quê?
hemácias com a pouca quantidade de hemoglobina. Isso aqui, elas vão perdendo a cor, né? E aí essa hipocromia geralmente é um marcador de quê? De deficiência de ferro, de anemia ferropriva. Hemácias mais descoloradas, né? Com redução de hemoglobina, uma redução na capacidade de transportar oxigênio. Então isso aqui é um grande indicativo de anemia. E nós temos a hipercromia, que seria o que? Hemácias hipercarregadas, né, com hemoglobina, muito mais coloradas, né, quando a gente vai fazer a análise ali visual dessa lâmina. Então são hemácias que possuem uma cor muito mais forte devido à grande presença de hemoglobina. Isso aqui é muito comum da hemocromatose, que é uma doença genética com acúmulo excessivo de ferro e grande aumento da hemoglobina e ferritina. Vamos falar agora sobre os índices hematimétricos, né, que nos vai dar o volume da hemácia, a concentração de hemoglobina por hemácia, que também são parâmetros muito interessantes da gente avaliar, principalmente anemias que são além da anemia ferropriva, né? Existem vários tipos de anemias e a gente vai abordar algumas aqui nessa aula. Bom, o VCM, ou volume corpuscular médio, ele mede o quê? Ele mede o tamanho médio das hemácias, né? Essas hemácias, elas não têm um tamanho padrão, elas podem estar maiores ou menores, como eu vou explicar já já para vocês. Existem diversos fatores que podem alterar o volume dessas hemácias. Por exemplo, deficiências nutricionais, tanto de vitamina B9 quanto B12, pode tornar essa hemácia maior, certo? Mas eu vou explicar isso aqui, eu vou fazer primeiro com vocês um parâmetro geral sobre os exames, depois eu vou explicar de uma maneira mais profunda e vou mostrar alguns casos clínicos de exames alterados para vocês. Hepatopatias e alcoolismo crônico também vai conseguir aumentar o tamanho dessas hemácias. Hemácias maiores significam hemácias não saudáveis, que não conseguem transportar o oxigênio de maneira adequada. E eu vou ter uma redução do tamanho dessas hemácias quando eu tenho anemia ferropriva, ou então a anemia genética, né, que é a talassemia. E aqui, pessoal, nós temos o valor de referência do VCM, que é o volume médio das hemácias. Os valores de saúde estão geralmente entre 80 até 100 fentonlitros, certo? Menor que isso aqui é um indicativo de anemia ferropriva, tá? Hemácias com pequeno volume. Acima de 100, nós temos hemácias com grandes volumes, que é a anemia megaloblástica, dada pela deficiência de vitamina B9 ou vitamina B12, ou então as duas, tá? Vamos falar também sobre o HCM, que nos dá a hemoglobina corpuscular média, que é o que? A quantidade média de hemoglobina presente em cada hemácia, tá? A sua mudança naturalmente acompanha a mudança de hemoglobina, e quando ela está, né, num valor abaixo da referência, significa anemia hipocrômica, hemácias hipocloradas, redução de hemoglobina, anemia ferropriva, tá? É esse mais ou menos o raciocínio que nós vamos ter. Existem vários fatores que podem aumentar o HCM, né? A própria deficiência de vitamina B9 ou B12, porque essa hemácia ela vai estar mais aumentada. Fumantes, anemia macrocítica, né, que é dada pela deficiência de B9 e B12, hepatopatias, alcoolismo e o próprio hipotiroidismo também tem influência aqui sobre a quantidade de hemoglobina presente em cada hemácia. E a anemia ferropriva, né, dada pela essa redução da quantidade de hemoglobina presente na hemácia, então o HCM abaixo da referência é indicativo também de anemia ferropriva. Isso também pode acontecer na talassemia. E os valores de referência são de 27 a 34 picogramas, né, de hemoglobina por eritrócito, tá? E valores acima disso aqui não apresentam grande significado clínico, tá certo? E vamos terminar aqui os índices hematimétricos falando sobre o RDW, ou índice de anisocitose. O que é que o RDW dá de valor, dá de insight aqui de como está a questão da série vermelha desse paciente? Bom, o RDW é um coeficiente de variação na distribuição do volume eritrocitário. Por exemplo, se existem hemácias bem pequenas e hemácias com volume bem maior, isso aqui eu não vou conseguir detectar pelo VCM. Pode dar na média, mas pode ser que tenha hemácias muito pequenas e muito grandes. Isso aqui não é nada saudável. O ideal é hemácias com um tamanho, né, muito próximo uma das outras. E como que a gente detecta isso aqui? Né, se existe essa presença de hemácias pequenas e grandes, como é que a gente pode ver isso aqui? A gente vê pelo RDW, certo? Que aí um RDW extremamente alto pode significar anemia ferropriva, né, com hemácia com volume reduzido, e anemia megaloblástica. Eu posso ter sim os dois tipos de anemia se o paciente tem deficiência de B9, B12 e ferro também. Nesse caso, o paciente vai ter um RDW bem mais alto, certo?
Então ele serve para que a gente possa, né, identificar esses tipos de anemia, mesmo caso o VCM esteja normal, porque o VCM ele é uma média, tá certo? E essa média não vai nos dar, né, valores mais precisos de como está realmente o índice dessa variação de distribuição de hemácias. Valores reduzidos não apresentam um grande significado clínico, tá? Esses valores de referência são de 11 a 16%. Passou disso aqui já é um indicativo que existe algum tipo de anemia, talvez ferropriva, talvez megaloblástica, talvez até mesmo as duas. E aí também é um parâmetro que a gente pode utilizar para avaliar questão de insuficiência cardíaca, né? Pacientes cardiopatas tendem a ter mais inflamação e um RDW maior, tá certo? Então a gente também pode avaliar isso aí por esse exame aqui. E existem alguns fatores, né, como as diversas anemias, desnutrição e inflamação, conseguem alterar nessa variação na distribuição do volume de hemácias que é dado pelo RDW. Então vamos aqui para a prática, né? Esse aqui foi um paciente que eu atendi, ele estava sobre o uso de testosterona. A gente viu que a testosterona consegue aumentar o valor de vários elementos sanguíneos aqui da série vermelha. Vamos dar uma olhadinha. Ó, hemácias, muito próximo do valor. Deixa eu passar aqui, pronto, show. Muito próximo ao valor superior, né? Então já tem um aumento da produção de hemácias. Hemoglobina, quase no valor superior. Hematócrito, muito próximo ao limite superior. E eu sei que esse paciente se hidrata bem, então isso aqui não é um efeito de uma possível desidratação. A gente pode ver aqui, pessoal, quando a gente vai avaliar o CHCM, que é a concentração de hemoglobina presente em cada hemácia, a gente pode perceber que está com o valor mais próximo ao limite inferior. Por quê? Porque ele tem bastante hemácia, bastante hemoglobina, mas isso aqui é um indicativo que tem hemácias com pouca hemoglobina. Por quê? Porque a concentração de hemoglobina por hemácia está próxima ao limite superior. Então, eu consigo perceber que ele tem muita hemácia, tem boas hemácias com a quantidade ok de hemoglobina, mas tem muitas hemácias também com a quantidade pequena de hemoglobina. Por quê? Porque o CHCM está próximo ao limite inferior, tá? E isso acaba sendo refletido pelo RDW, ou seja, ele vai estar alto porque tem hemácias de tamanhos distintos, né, naquela circulação. E aqui eu já pude observar que são hemácias menores, tá certo? Porque eles têm muitas hemácias e nem todas estão bem carregadas com hemoglobina, apesar de a hemoglobina estar próxima ao limite superior, tá? Então essa é a interpretação, né, de um paciente que está utilizando a testosterona. E vamos falar agora, né, como que a gente pode avaliar os status do ferro, certo? É importante que a gente entenda isso aqui, pessoal, é muito importante na verdade, porque a anemia ela pode ser detectada de uma maneira muito e muito mais precoce. Alterações de hemácias e hemoglobinas é apenas o estágio 3 da anemia, né? É um estágio bem mais clínico, mas nós conseguimos perceber uma propensão ao desenvolvimento de anemia bem antes, avaliando justamente o status do ferro. Aqui nós temos, né, o nosso metabolismo do ferro. O que é que acontece? Nós temos cerca de 20 a 25 miligramas de ferro circulando aqui como ferro funcional no nosso organismo. Nós temos cerca de 3 miligramas de ferro sendo transportado pela proteína que carrega esses íons, né, que é a transferrina. Cerca de 300 miligramas de ferro está na medula óssea, né, para produzir novas hemácias. Aqui nós temos os eritroblastos. Nós temos cerca de 1.800 miligramas de ferro funcional circulando nas nossas hemácias, né, nos eritrócitos, e cerca de 600 miligramas ali presentes nos macrófagos, né? No caso, os macrófagos eles vão reciclar, digamos assim, hemácias antigas, vão pegar a quantidade, esse ferro e também vão metabolizá-lo. Então, os macrófagos eles também são células que acabam sendo também um reservatório de ferro, e também existe ferritina presente nessas células imunológicas que estão reciclando em massas antigas, tá bom? Nós temos uma perda de cerca de 1 a 2 miligramas por dia, né, de ferro. Nós também temos ferro armazenado no nosso corpo como a ferritina, que é um estoque presente aqui nos hepatócitos e também nas células imunológicas, né? Cerca de 1.000 miligramas estão armazenados no nosso fígado. Nós também temos a absorção de ferro, né, no caso pela dieta, cerca de 1 a 2 miligramas por dia. E esse ferro ele é essencial, né, para entregar o oxigênio para nossas células, para a mitocôndria, para ressíntese do ATP, ou seja, pelo metabolismo oxidativo, produção de energia, o oxigênio é fundamental, né, para que a gente possa utilizar os substratos energéticos de uma melhor maneira. E aí o que é que acontece, pessoal? Existe também, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente,
algum padrão inflamatório, como por exemplo a produção de algumas citocinas, como a interleucina beta e interleucina 6, que vai aumentar a produção de um hormônio, tá? Que é chamado de epsidina. É um hormônio que regula o metabolismo do ferro e ele é responsivo à inflamação. A inflamação aumenta esse hormônio e o que é que ele faz? Ele bloqueia a absorção de ferro, ele reduz, tá? Na verdade, a absorção de ferro e também reduz a saída do ferro presente ali naquelas células imunológicas. Por quê? Porque quando a inflamação está alta, eu deixo o ferro dentro dos estoques de armazenamento e eu reduzo o ferro indo para a circulação para evitar chamadas de reações de Fenton, que é quando eu tenho ali um estresse oxidativo e esses radicais livres reagem com o ferro, eu produzo radicais livres muito mais reativos e muito mais danosos para a nossa circulação. Por isso que a inflamação reduz o ferro que está circulante e mantém esse ferro dentro dos reservatórios. Então vamos falar um pouquinho então, sobre cada exame que a gente pode pedir aqui para avaliar o status do ferro. O primeiro é o próprio ferro sérico, tá? Ele representa a quantidade de ferro que está sendo ali transportado pela transferrina. Só que esse exame está muito sujeito a variações de interferência, tanto laboratorial, né, quanto analíticas, pré e analíticas, ou seja, esse exame ele sofre muitas interferências e ele acaba variando bastante. Ó. De um dia para o outro ele pode variar de 10% a 40%. Portanto, pedir o ferro sérico não é o melhor exame laboratorial que a gente pode pedir para avaliar como é que está o status de ferro daquele paciente. A gente pode pedir como exame complementar, mas utilizar outros exames mais precisos e assertivos para que a gente possa ter uma noção de como que está o metabolismo do ferro desse paciente. Então, pessoal, esse exame ele não é confiável, né, como principal teste para identificar a deficiência de ferro. Nós devemos pedir outros exames complementares e mais fidedignos. E existem alguns fatores que podem alterar, né, essa quantidade de ferro que está sendo transportada, como, por exemplo, os anticoncepcionais, porque eles aumentam a produção da transferrina, por isso que aumenta a quantidade de ferro circulante. Algumas doenças hepáticas, a hemocromatose, que é uma doença genética causada por uma grande absorção de ferro, e isso aqui é tóxico para o nosso corpo, tá certo? E alguns tipos de anemia, como a sideroblástica. E existem outros fatores que podem reduzir esse ferro sérico, como por exemplo, o hipotireoidismo, a própria anemia ferropriva em si, já que existe uma deficiência de ferro, infecções e inflamação. A inflamação porque aumenta a epsidina, o ferro da circulação diminui e o ferro dos estoques sobem. Já a gente vai ver isso aqui melhor. Hemorragias, né, que é a perda de hemoglobina, vai dar uma redução do ferro sérico também. Úlceras e a menstruação. Então, tudo que pode afetar na perda de sangue e inflamação pode reduzir o ferro sérico. E aqui nós temos, né, no intervalo de referência, dado principalmente aqui por micromol por litro. Nós temos referências de indivíduos praticantes de atividade física, né, que essa referência pode dar um pouquinho menor. E aqui para pacientes não praticantes de atividade física, seja do sexo masculino ou do sexo feminino. E aqui nós temos aquele valor de RCV que eu falei para vocês, né, que é o coeficiente de variação, precisa variar 73% para dizer que essa variação ela é biologicamente e estatisticamente significativa. Vamos falar então sobre a ferritina, que é a ferritina ela é uma proteína de estoque de ferro, né? Ela serve como uma reserva de ferro e está presente nos macrófagos, como eu falei para vocês, da medula óssea, e também nos hepatócitos, ou seja, é uma reserva de ferro presente nas células imunológicas e no fígado. Porém, essa ferritina ela também atua como uma proteína de fase aguda. O que seria isso aqui? Galera, proteínas de fase aguda são proteínas que têm a sua expressão aumentada mediante um processo inflamatório. Ou seja, a inflamação pode aumentar a produção de diversas proteínas lá no nosso fígado e a ferritina é uma dessas principais proteínas. Então, se existe uma inflamação, essa ferritina tende a dar mais alto do que era para estar, devido a esse processo inflamatório. Isso é uma proteína de fase aguda. Que ela é um reservatório justamente, né, para a formação de hemoglobina, reservatório de ferro para a síntese de hemoglobina e de outras proteínas que necessitam do ferro, como por exemplo os citocromos da cadeia transportadora de elétrons, né, que é depois do ciclo de Krebs, e a tireoperoxidase, que é uma enzima responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, tá? E várias outras hemoproteínas, que são proteínas que têm um grupamento M, né, que tem um ferro ali na sua estrutura. E diversos fatores podem alterar essa ferritina, como eu falei para vocês, o processo inflamatório. Portanto, antes de fazer uma interpretação de ferritina, pessoal, deve-se avaliar a proteína C reativa antes, para ver o que? A proteína C reativa é um indicador de inflamação. Se a proteína C reativa está alta,
eu já sei que aquele paciente está inflamado, eu já sei que a ferritina daquele paciente vai dar um pouco mais alta. Por quê? Porque a inflamação aumenta a ferritina, a inflamação aumenta aquela hepcidina que vai fazer o ferro sair da circulação e permanecer nos seus estoques, tá bom? Então, antes de interpretar a ferritina, dê uma olhadinha na proteína C reativa, certo? E basicamente ela serve o quê? Para monitorar, né, a deficiência de ferro, para que eu tenha noção de como que está ali a reserva de ferro daquele paciente. E diversos fatores podem aumentar a ferritina além da inflamação. Como, por exemplo, o exercício extenuante, né, exercício físico muito extenuante, ele pode ser pró-inflamatório momentaneamente, e isso pode sim aumentar um pouco a ferritina. Doenças hepáticas, alcoolismo e hipertiroidismo, tudo isso tende a aumentar a expressão dessa proteína. A deficiência de ferro faz a ferritina ser reduzida, claro, ela marca os estoques de ferro. Hemorragias, úlceras e menstruação tende a também dar uma reduzida nessa ferritina. Ela também pode estar, pessoal, isso aqui é muito, muito, muito importante. A ferritina pode estar elevada em indivíduos deficientes de ferro. Bom, mas ela não marca o estoque de ferro? Porém, pessoal, a inflamação ela mascara esses resultados. A pessoa pode estar sim deficiente em ferro, porém a ferritina está ok porque a pessoa está inflamada e esse ferro está sendo mantido nos estoques. Só que eu não preciso do ferro nos estoques, eu preciso do ferro circulante e eu preciso desse ferro nas proteínas que necessitam dele. Portanto, existem anemias geradas pelo processo inflamatório em si, certo? Mascarando um estado nutricional. Essa anemia ela mascara esse estado nutricional e a gente acaba, quando a gente não sabe interpretar muito bem os exames, isso aí acaba passando batida aqui pelo nosso olhar, tá bom? E aqui nós temos os valores de referência de homens para mulheres, né, com duas unidades distintas, né, dependendo do laboratório. E percebam que os homens, né, sempre tendem a ter valores de ferritina mais altos do que as mulheres, justamente pela perda natural que a mulher tem devido à menstruação. Vamos falar também sobre a transferrina, que é a proteína responsável pelo transporte desses íons ferro. Tá? A sua concentração está correlacionada à capacidade de transportar ferro no plasma. E uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de transferrina é que a deficiência de ferro faz aumentar a transferrina. Quanto mais deficiência eu tiver em ferro, mais transferrina eu terei. É o corpo tentando se adaptar a conseguir transportar de uma maneira mais adequada o pouco ferro que tem disponível, né? E aí, devido a esse fato de ter pouco ferro e muita transferrina, o que é mais interessante da gente dar uma olhadinha é como está a saturação dessa transferrina. Se eu tenho muita transferrina e pouco ferro, essa transferrina tende a estar com a saturação mais baixa. Ela tende a estar transportando pouco ferro. E é isso que a gente também consegue detectar nos exames laboratoriais com relação à avaliação do estado do ferro. E aí a gente tem alguns fatores, né, quando a gente pede a transferrina, como por exemplo a capacidade latente de transporte da transferrina, que vai nos dar o quê? O quanto de ferro essa transferrina ainda pode receber. Então se a capacidade latente está alta é porque eu tenho muita transferrina e pouco ferro. Consequentemente, essa transferrina está com a baixa saturação, ou seja, aquele indivíduo está com deficiência nos estoques de ferro, tá? E a inflamação e infecção reduz a transferrina, porque, como eu falei para vocês, direciona o ferro para o estoque e não para o transporte. E aqui eu trouxe para vocês algumas referências para atletas, tá? De 200 a 40 mg por decilitro. E o mais interessante da gente utilizar esse aqui, pessoal, é a saturação dessa transferrina. A gente tem valores menor que 16, significa o quê? Falta de ferro. Eu tenho muita transferrina, só que transportando pouco ferro. E aí eu tenho o quê? Uma consequente deficiência na eritropoiese, que é a síntese de massa e hemoglobina. Então, eu posso ter uma ferritina baixa, pouco estoque de ferro. Eu posso ter uma transferrina baixa, ou seja, pouco ferro sendo transportado, porém com hemoglobina adequada. Ou seja, essa deficiência nutricional ainda não se refletiu na anemia, por isso que nós temos diversos estágios da anemia que nós devemos avaliar. Eu vou falar isso já para vocês. Então, pessoal, essa saturação da transferrina, como eu falei para vocês, é o melhor índice para a gente avaliar como é que anda as reservas e o transporte, né, de ferro, do que apenas olhar a quantidade de ferro sérico, né, de maneira isolada, que foi aquele primeiro exame que eu expliquei para vocês. E aqui nós temos a referência, né, de 20 a 50. Mas se eu estou aqui com valores próximos ao limite inferior já é um indicativo de que pouco ferro sendo transportado, então é um grande indicativo de anemia, tá bom?
Existem algumas condições que podem aumentar a saturação dessa transferrina, como hemocromatose, anticoncepcionais, deficiência de vitamina B6 pode aumentar isso aqui, tá, galera? E a própria anemia ferropriva e inflamação reduz a saturação dessa transferrina. E aí, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre inflamação, ferritina, status de ferro, e eu vou trazer para vocês esse artigo aqui publicado acho que foi no Journal of Obesity, em 2016. Esse artigo aqui, ele nos fala que pela ferritina ser um reagente de fase aguda, como expliquei para vocês, que a inflamação aumenta a ferritina, o nível de ferritina tende a ser mais alto em pessoas com sobrepeso e obesidade. Por quê? Pessoas com sobrepeso e obesidade têm aquela inflamação crônica de baixo grau ou inflamação subclínica. Isso faz o fígado aumentar a expressão de hepcidina e manter o ferro, né, nos estoques, ou seja, uma ferritina alta, porém com pouco transporte de ferro, ou seja, transferrina com baixa saturação. E esse estudo aqui de revisão, pessoal, ele buscou correlacionar a ferritina com a proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda que marca a inflamação, e como essa ferritina e PCR podem estar associados ao metabolismo do ferro e ao IMC dos pacientes que foram selecionados para esse estudo. E foi o quê? Foi um estudo observacional com 150 pessoas saudáveis. No caso, saudáveis, eles consideraram pessoas sem anemia e sem deficiência de ferro. E aí essas 150 pessoas foram divididas em 3 grupos de acordo com o IMC. Grupo A, pacientes eutróficos. Grupo B, pacientes, indivíduos com sobrepeso, e grupo C, indivíduos com obesidade. E o que a gente pode ver, né, aqui nós temos o grupo A eutrófico, aqui sobrepeso e aqui obesidade. Quando a gente vai dar uma olhadinha, pessoal, a gente pode ver que a hemoglobina, quanto maior o IMC, né, de saudável para sobrepeso, de sobrepeso para obesidade, vocês podem perceber que a hemoglobina está reduzindo, que o ferro também está reduzindo, e que a saturação de transferrina está reduzindo. Além disso, a proteína C reativa e a ferritina vão subindo. O que é que isso aqui indica pra gente? O que é que tu está querendo dizer, Vitor? Que à medida que o IMC aumenta, a inflamação aumenta, já que a PCR está aumentando. A ferritina também aumenta por ser uma proteína de fase aguda. E o que é que acontece? Esse ferro que era para estar na hemoglobina ou circulando ali na transferrina, se reduz. Ou seja, eu estou direcionando o ferro para os estoques, que é a ferritina, e o ferro funcional e circulante reduz, que é a hemoglobina, as outras hemoproteínas e também a saturação da transferrina. Então, pessoal, quando a gente fala de indivíduos com sobrepeso e obesidade, a ferritina ela não é um verdadeiro indicador de deficiência de ferro. Por quê? Porque existe essa inflamação mascarando esse parâmetro, né? Já que ela está correlacionada positivamente com a proteína C reativa e com o IMC, tornando o quê? A ferritina ela é um marcador de inflamação em vez dos estoques de ferro em pessoas que estão com sobrepeso e obesidade. Então, pessoas com sobrepeso e obesidade inflamadas, a ferritina passa a ser um marcador inflamatório e não consegue refletir de maneira adequada como que está esse status do ferro, certo? Vamos aqui para mais outro estudo, no caso foi uma meta-análise agora, publicada com relação à obesidade e deficiência de ferro, foram 26 estudos observacionais. Essa meta-análise ela tinha como objetivo avaliar a associação entre o metabolismo do ferro, ou seja, o estado do ferro, e correlacionar isso aqui com o IMC das pessoas, né, pacientes com sobrepeso, eutrófico ou pacientes com obesidade. Foram mais de 13 mil indivíduos com sobrepeso e obesidade e mais de 26 mil pessoas com IMC adequado. E quando a gente pega o ferro sérico e compara indivíduos com sobrepeso e obesidade, comparado a um indivíduo eutrófico, indivíduos com sobrepeso e obesidade tendem a ter um ferro sérico menor, como eu já falei para vocês, na verdade, né? Quanto de menor, Vitor? Cerca de menos 8,37 microgramas por decilitro. Avaliando a saturação da transferrina, tende também a estar reduzido, né? Cerca de 2,3%. E quando a gente avalia a ferritina, como eu falei para vocês, indivíduos com sobrepeso e obesidade tendem a ter uma ferritina bem maior, né? Cerca de 8,37 nanogramas por mililitro.
E aí, quando a gente vai diagnosticar a deficiência de ferro, existem várias maneiras de diagnosticar isso aqui. Uma delas não leva em consideração a ferritina. Leva em consideração, primeiro, vai levar mais em consideração, né, na verdade, a transferrina e o índice de saturação dessa transferrina. Ou seja, a gente detecta a deficiência de ferro por uma quantidade do ferro circulante, né, que é a saturação da transferrina. Quando a gente leva só isso em consideração, indivíduos com sobrepeso e obesidade tendem a ter uma chance de diagnóstico de deficiência de ferro quase 50% maior. Só que quando a gente leva em consideração a ferritina, isso aqui é só uma chance de 4%, não significativo. Mas aí, né, relembrando mais uma vez para vocês, em indivíduos com sobrepeso e obesidade, a ferritina passa a não ser um bom marcador de estado do ferro, justamente por essa questão da inflamação acabar subindo seus valores e ocasionar um exame falso, um falso negativo, né? Tá mascarando uma deficiência nutricional devido à inflamação. Então, o que é que os autores falam que é o final desse estudo? Eles falam o seguinte: nós descobrimos que indivíduos que têm sobrepeso e obesidade, né, têm um risco maior de desenvolver a deficiência de ferro quando a gente avalia a deficiência de ferro não pela ferritina, mas pela saturação de transferrina, tá? E os obesos têm uma chance maior ainda comparado com indivíduos com sobrepeso, ou seja, quanto maior for o IMC, maior a chance daquele indivíduo ter uma deficiência de ferro, tá? E a ferritina sérica, mais uma vez, não é um índice sensível para o diagnóstico de deficiência de ferro em pacientes com sobrepeso e obesidade. E aí, pessoal, na prática, como é que a gente pode observar isso aqui? Vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos os índices de transporte de ferro e os estoques de ferro. Nós temos ferro próximo ao limite inferior, mas está dentro dos parâmetros de normal, né, da faixa de referência da ferritina. Porém, eu já tenho uma queda na saturação da transferrina. Ó, a capacidade latente está maior, ou seja, eu tenho muita transferrina com pouco ferro sendo transportado. E eu tenho uma saturação baixa dessa transferrina. Ó. Então eu tenho uma capacidade alta, ou seja, eu tenho muitos locais da transferrina vazio para ligação. Consequentemente, eu tenho transferrinas transportando pouco ferro, apesar de um estoque saudável. No caso, isso aqui é o quê? É uma paciente que eu já sei, né, por meio de outros exames, que eu sei que ela está inflamada, ou seja, a ferritina não é um bom parâmetro, mas eu já sei que ela tem uma grande propensão à anemia porque a saturação da transferrina está baixa. E isso, ao longo do tempo, vai ter o quê? Pouco ferro para síntese de hemoglobina, e aí eu tenho uma anemia propriamente dita, tá? Hoje em dia, eu já começo a repor ferro se essa ferritina está abaixo de 50. Deu abaixo de 50, eu já começo a repor, a ferritina ela sempre tem que estar acima de 50, principalmente em pacientes que são eutróficos, né, não inflamados. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa anemia. Eu falei para vocês que existem três estágios da anemia, que a inflamação interfere no metabolismo do ferro, e agora vamos fixar um pouco melhor esses conceitos. As anemias, né, nós vamos falar de anemias carenciais, elas são ocasionadas geralmente pela deficiência, seja de vitamina B6, B9, B12 ou até mesmo do ferro, tá? São anemias distintas. E a anemia, o que é que ela ocasiona? Uma baixa no transporte de oxigênio, né? Uma queda no metabolismo energético, já que eu preciso do oxigênio para que o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons rode de uma maneira adequada. Eu tenho o que? Uma hipóxia, né? Que pode causar diversos danos aí nos tecidos. E quais são as manifestações clínicas? O que é que o paciente sente? Ele sente uma palidez, cansaço, tontura, sonolência, muita fraqueza, queda de cabelo, alterações tireoidianas. Então, existem vários fatores, né, que esse prejuízo no transporte de oxigênio e de energia pode causar no paciente, e isso vai se refletir, né, em sinais e sintomas, como eu coloquei aqui para vocês. E, galera, o que eu queria frisar é que muitas vezes esses sintomas da anemia são muito parecidos, né? Costumam estar presentes também em pacientes com hipotireoidismo. E eu falei para vocês que os hormônios da tireoide também precisam de ferro, né? A tireoperoxidase, que é a enzima responsável pela organificação da tireoglobulina para a produção de T3 e T4, ela precisa de ferro. Então, eu preciso dar uma avaliada se o paciente tem esses sinais e sintomas, eu dou-se uma avaliada no hemograma, no metabolismo do ferro, e também em exames tireoidianos, mas nós não vamos falar de exames tireoidianos nessa aula, tá? Então a anemia, ela é o que? Ela é um sinal tardio de uma deficiência nutricional que já está acontecendo, ó, há muito e muito tempo, tá?
Então essa deficiência de ferro, o que é que ela vai ocasionar? Uma queda no armazenamento de oxigênio pela mioglobina, né, que a mioglobina ela vai captar ali o oxigênio que está na circulação e vai levar ele para dentro da musculatura. Eu tenho uma capacidade oxidativa tecidual menor, certo? Uma menor capacidade de produzir energia, deficiência energética, aumento da dependência do metabolismo anaeróbio, que é independente de oxigênio, e eu tenho mitocôndrias que não estão funcionando da melhor maneira, já que as mitocôndrias precisam sim de ferro. E além disso eu tenho o quê? Uma queda na hemoglobina. Se eu tenho pouco ferro, eu vou ter pouca hemoglobina e eu tenho uma queda na capacidade de transportar esse oxigênio. Isso aqui é a anemia ferropriva, tá? Além disso, nós também devemos avaliar se existem deficiências, seja de B6, zinco e cobre, porque isso vai impactar também na síntese da hemoglobina. Eu posso ter uma queda na hemoglobina não pelo ferro propriamente dito, mas por outras deficiências nutricionais, né, de micronutrientes essenciais para o processo de síntese da hemoglobina que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos dar uma olhadinha, pessoal, aqui nós temos dois tipos de anemia. Aqui em preto nós temos os estoques de ferro, que é a ferritina. Aqui em cinza um pouco mais escuro nós temos o ferro transportado, no caso a gente mede isso aqui pela saturação da transferrina. E aqui eu tenho ferro biodisponível, seja ele na hemoglobina, seja nos citocromos, na tiroperoxidase e nas outras enzimas dependentes de ferro. O que é que acontece? Primeiro, pessoal, eu tenho uma queda nos estoques de ferro. Depois eu tenho uma queda no ferro transportado. E só depois que eu vou ter uma queda do ferro biologicamente disponível, tá? Então primeiro cai os estoques, depois cai o ferro da transportação, do transporte, né? E só depois eu tenho uma queda do ferro biodisponível, tá? E existe a anemia inflamatória, que eu expliquei um pouquinho para vocês. O que é que seria essa anemia inflamatória? Ela se dá por estoques de ferro ok, mas eu já tenho uma redução no ferro transportado e no ferro biodisponível. Isso aqui ainda é subclínico. Agora, quando eu tenho uma redução da hemoglobina e uma saturação da transferrina menor que 16%, eu já tenho o quê? Eu tenho uma anemia, ó. Queda nos estoques biodisponíveis de ferro, queda no ferro transportado, porém eu estou com estoque de ferro ainda, ó. Por que que isso acontece? Porque a inflamação está mantendo o ferro aqui nos estoques, impedindo que ele vá para a circulação e para a síntese, né, de proteínas que dependem do ferro. Nessa anemia aqui, propriamente dita, eu tenho uma ferritina baixa e uma transferrina com pouca saturação, né, menos de 20%. Já nessa aqui eu tenho uma ferritina ok, entre 100 a 300, porém com uma baixa saturação de transferrina e uma baixa hemoglobina. Então é muito importante que a gente saiba interpretar isso aqui e correlacionar com a inflamação, porque vai depender muito, né, o tratamento do paciente. Se no caso é essa anemia aqui, no caso eu não preciso repor ferro. No caso eu preciso de uma estratégia anti-inflamatória para reduzir aquelas proteínas de fase aguda, para reduzir a expressão daquele hormônio epsidina, para que um organismo sem inflamação consiga utilizar esse ferro ali que já está armazenado para jogar ele no transporte e para depois utilizar esse ferro para a síntese de proteínas que precisam dele, tá certo? Já nessa aqui eu preciso repor o ferro, né, já que os estoques estão baixos. Então, pessoal, vamos aqui só fixar um pouco melhor esse conhecimento que eu passei para vocês. Primeiro nós temos a ferritina cai na anemia ferropriva, tá? Ou microcítica, medida pelo VCM, ou hipocrômica, né? Medida pelo CHCM. Então, primeiro cai a ferritina, primeiro reduz o transporte, depois cai o ferro sérico, aumenta a capacidade total de ligação da transferrina e cai a saturação, tá? No caso, é melhor a gente olhar para o quê? Logo para a saturação. Então, primeiro cai os estoques, depois cai o ferro que está circulante, e aí que eu tenho a anemia propriamente dita, que é o estágio 3 da anemia, que é quando cai a hemoglobina, né? A hemoglobina abaixo de 11. Também vai ter uma queda do hematócrito, hemácias pequenas, medida pelo VCM, e também pelo CHCM, né? Que seria a hipocromia. Então, quando a gente está falando de anemia, metabolismo de ferro e inflamação, primeiro a gente tem que avaliar o metabolismo do ferro e o perfil inflamatório, certo? Para a gente ver o que? Se essa ferritina é um bom indicativo ou não, se ela está refletindo, né, na verdade, de maneira adequada ou não, os estoques de ferro. Se a pessoa está inflamada,
eu não posso considerar que aquele nível de ferritina está adequado, está refletindo bem os estoques, na verdade. Aí eu já vou olhar logo para o 2. Vou logo olhar a saturação da transferrina. Se a pessoa está inflamada, eu sei que eu já vou ter que fazer uma estratégia anti-inflamatória, né, tanto para corrigir o metabolismo do ferro, quanto para corrigir a inflamação como um todo, né, já que ela está ali na base do desenvolvimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis. E existem vários fatores que podem prejudicar a absorção de ferro caso a gente vá repor. Caso eu perceba que a anemia ferropriva com a ferritina baixa, com a saturação de transferrina baixa e com a hemoglobina baixa. Aí eu tenho que repor o ferro e eu preciso entender aqui, ó, carbonatos, oxalato, fosfato, fitato, cálcio, zinco, cobre, manganês, cobalto e cádmio. Todos esses elementos conseguem prejudicar a absorção do ferro. Então eu tenho que dar o ferro longe desses nutrientes para que eu consiga absorver de uma melhor maneira e aumentar essa ferritina, né? Melhorar esses estoques para depois melhorar o ferro transportado e depois melhorar a hemoglobina. E existem também vários fatores, agora não correlacionados a interações fármaco-nutrientes, que é a cloridria e alguns medicamentos que conseguem reduzir a absorção do ferro. Para eu absorver o ferro de uma maneira adequada, eu preciso do ambiente gástrico adequado. Então, se eu tenho um paciente com a queda do ácido clorídrico, por exemplo, um idoso, ou então algum paciente que utiliza inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, eu tenho uma queda da acidez gástrica e, consequentemente, eu vou ter uma queda da absorção também do ferro. Então, eu preciso também avaliar isso aí para saber corrigir essa deficiência de ferro de uma melhor maneira. E seria interessante também, caso você vá repor ferro, utilizar a vitamina C para melhorar a absorção dele. Então, Vitor, como é que funciona na prática, né, uma anemia? Como é que eu posso ver isso aqui na minha prática como nutricionista? A anemia vai dar por uma queda das hemácias, já que o número de hemácias acompanha a quantidade de hemoglobina. Ó. Hemoglobina abaixo da referência. Anemia ferropriva, já está no terceiro estágio, o primeiro e o segundo já passou faz muito tempo. Então eu tenho o que? Hemoglobina baixa, eritrócitos baixos, então anemia ferropriva, beleza. Hematócrito baixo, mais um indicativo de anemia ferropriva. VCM, HCM e CHCM, tudo próximo ao limite inferior. São hemácias deficientes em ferro, pequenas e pouco coradas, certo? Que é o que? A anemia hipocrômica, pouco corada, medido pelo CHCM. E eu também tenho anisocitose, eu tenho hemácias tão pequenas, né, pela quantidade baixa de hemoglobina, que há uma grande variação na distribuição do tamanho delas. Por isso eu tenho um RDW bem elevado, tá certo? Além disso, eu tenho uma ferritina baixa, ou seja, eu posso ter... mesmo se essa paciente estiver inflamada ou não, ela está deficiente de ferro, essa inflamação não está nem mascarando de tão pouco ferro que tem nos estoques, né? E perceba aqui que ela estava com o estoque adequado e do nada isso aqui foi quase para o chão, né? Mas ela já sofria de anemia já nos exames anteriores. É uma paciente que tem uma grande propensão à anemia porque ela também tem um grande volume sanguíneo menstrual. Aqui foi quando a gente fez o tratamento, só que ela passou um tempo sem vir no consultório, e aí o que é que acontece? Tende a voltar, né, para os valores anteriores. E aí, como eu falei para vocês, se eu tenho uma queda de ferritina, a anemia, essa transferrina tende a subir, mas ainda está dentro da faixa de normalidade, tá certo? E nós temos um ferro sérico também abaixo, né, porque tem pouca transferrina, pouco ferro sérico, e isso aqui também já é um indicativo que o quê? Né, há grandes indícios que a saturação da transferrina está baixa. Por quê? Eu tenho transferrina no limite superior e ferro no limite inferior com a ferritina baixa também. Ou seja, eu tenho pouquíssimo ferro, mas muito transportador. Isso é um indicativo de quê? Baixa saturação desse transportador, tá certo? Vamos falar também um pouquinho sobre anemias, agora anemias megaloblásticas, que são hemácias com grande volume, né, grande tamanho, que são as anemias macrocíticas, são hemácias imaturas. Quanto maior for a hemácia, mais imatura ela está, tá? Por isso que é a anemia megaloblástica e macrocítica. Os eritrócitos, né, as hemácias, elas tendem a ser reduzidos no sangue, ou seja, o número de hemácias lá no hemograma, que é aquele primeiro valor que vem, tende a estar reduzido, né? Porque há uma maior destruição dessas hemácias lá na medula óssea pelos macrófagos, já que elas são hemácias disfuncionais, que não estão funcionando aí de uma maneira adequada, o corpo acaba aumentando sua destruição. Por isso que eu posso ter hemácias grandes e com menor quantidade, né, medido pelo volume de eritrócitos ali no sangue. E as causas dessa anemia macrocítica e megaloblástica é o quê? Deficiência de B9 e B12, certo? Pode ser
uma dessas duas deficiências. E ela vai o quê? Ela vai aumentar o volume corpuscular médio, hemácias grandes, tá certo? Então, galera, nós temos que avaliar a anemia perniciosa, que ela se dá por uma produção de anticorpos contra o fator intrínseco que é essencial para a absorção da vitamina B12. Então, uma menor absorção de vitamina B12 devido a essa anemia perniciosa, eu vou ter uma deficiência dela, que vai se refletir o quê? Em uma anemia megaloblástica. Também devo avaliar a acidez gástrica, né, já que eu falei que é necessário tanto para absorção de ferro, quanto pela própria questão da absorção também da vitamina B12, eu preciso de um ambiente gástrico e de uma produção de fator intrínseco adequada para absorver esses micronutrientes essenciais para uma hemácia saudável, tá? Eu tenho que avaliar também, isso aqui é só um caso que pacientes que têm uma boa condição financeira, que são polimorfismos de MTHF, são pacientes que precisam de uma maior quantidade de vitamina B9 na dieta, né, já que tem uma troca de nucleotídeo aqui no DNA desses pacientes, e avaliar a digestão alimentar. Né? Ele está comendo a quantidade adequada de vitamina B9 ou B12? Ele está com o estômago adequado, uma acidez adequada? Ele está com o estômago saudável? Como é que está o metabolismo do ferro? E aí eu posso também dar uma olhadinha em outros fatores que vão avaliar a deficiência de B9 ou B12 que a gente vai falar ao longo dessa aula. Então, como é que nós temos aqui? Ó, uma queda de vitamina B9 e B12, eu tenho um defeito na síntese do DNA. E aí eu tenho hemácias grandes e imaturas que não perdem o seu núcleo, certo? Então eu tenho o quê? Uma macrocitose com o aumento do VCM, né? São hemácias disfuncionais. E galera, quando a gente está falando de avaliação, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de avaliação de micronutrientes, o que é que acontece? Os sinais e sintomas são muito mais interessantes do que você pedir um micronutriente ali no sangue, porque geralmente o que é que acontece? Eu posso ter uma quantidade adequada daquele micronutriente no sangue, mas eu preciso dele aonde? Dentro das células. E isso, infelizmente, a gente não consegue medir para alguns micronutrientes, tá? Então, as células, elas podem apresentar deficiências de nutrientes, né, de diversos micronutrientes, antes mesmo daqueles micronutrientes estarem reduzidos no plasma. Então a gente trata sinais e sintomas e não número de exames, tá? O número de exames, claro que já é um grande indicativo, né? Mas primeiro utilize nada vai ser superior à avaliação de sinais e sintomas do teu paciente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a vitamina B9, o folato. Né, eu falei para vocês que a deficiência de folato aumenta o VCM e também pode aumentar a homocisteína, que é um importante marcador de risco cardiovascular. Já já a gente vai falar dela. Ela vai se converter, né, dentro da hemácia no 5-metil-tetrahidrofolato. Eu tenho que avaliar se há má absorção desse folato, né, como é que está a microbiota daquele paciente, hábito intestinal, se ele está utilizando alguma medicação que pode reduzi-lo, como por exemplo os anticonvulsivantes. Tá? Ele deve ser suplementado em mulheres que buscam a gravidez para evitar defeitos na síntese do DNA, para evitar defeitos alterações cerebrais, né, que pode ocorrer no bebê com deficiência da vitamina B9. E essa vitamina ela é vital para o crescimento normal das células e para a síntese do DNA. O folato no sangue ele pode cair tanto com a deficiência da própria vitamina B9 quanto também da deficiência de vitamina B12, já que a B9 depende da B12 e vice-versa. Então, uma deficiência pode acompanhar a outra. E aí eu tenho que avaliar também a absorção intestinal, se existe uma doença celíaca, uma doença inflamatória intestinal, uma síndrome de intestino irritável, alguma coisa do tipo. E se o paciente também for beber bastante, né, for um alcoólatra, há uma queda desse folato. E aqui nós temos os valores de referência que tem que dar acima de 6,5 nanogramas por mililitro. Vamos falar um pouquinho também sobre a vitamina B12. A sua deficiência ela também aumenta o volume das hemácias, né, o VCM e a homocisteína. Ela é muito importante para a formação da baía de mielina para ajudar na transmissão do potencial de ação entre um neurônio e outro. Ela também é essencial para a produção de neurotransmissores, DNA e para a produção de hemácias, né, a eritropoiese. Ela também sofre influência da acidez estomacal, como eu falei para vocês, porque ela precisa do fator intrínseco para ser absorvida e metabolizada. E é importante a gente frisar também que os vegetarianos, eles têm uma necessidade, ou tenho que suplementar, na verdade, a vitamina B12 para vegetarianos, porque essa vitamina, ela tá presente apenas em alimentos de origem animal. Por isso que existem vários alimentos vegetarianos fortificados em B12,
Mas essa parcela da população tende a ter uma grande deficiência dessa vitamina e por isso quase sempre necessário a gente repor caso detecte ali nos exames que essa vitamina deu baixa. Então, pessoal, a recomendação para a ingestão dessa vitamina, né, a B12, é de 2,4 microgramas por dia. Nós temos estoques de vitamina B12 no nosso fígado, né, esses estoques variam de 2 a 5 miligramas. Então, devido a essa necessidade diária e os níveis de estoque, se o paciente parar de comer tudo de vitamina B12 por um certo tempo, ele só vai ter uma deficiência dessa vitamina depois de pelo menos um ano. Ou seja, o corpo ele já tem estoques para prevenir isso aí, mas mesmo assim pode ser que tenha uma deficiência de vitamina B12, mesmo com esse grande volume de estoque. E aqui eu coloquei para vocês alguns grupos de risco de pacientes que podem apresentar mais de deficiência dessa vitamina, como por exemplo, idosos acima de 65 anos, porque existe uma queda na produção de ácido clorídrico e também de fator intrínseco, então eu tenho uma tendência a ter uma redução da absorção dessa vitamina. Indivíduos que têm absorção reduzida, como por exemplo bariátrica, Crohn, doença celíaca, insuficiência pancreática, tudo isso aqui vai interferir com a produção de fator intrínseco e a absorção de B12. Existem medicamentos que vão reduzir a absorção dessa vitamina, como por exemplo a metformina, a gente vai explicar isso aqui. Inibidores da bomba de prótons, porque vai reduzir a acidez estomacal. E também os antagonistas do receptor H2 de histamina, né, que são utilizados no tratamento de H. pylori e esse tipo de alteração na produção de ácido clorídrico. E como eu falei para vocês, os vegetarianos e os veganos. E galera, isso aqui é muito importante porque a deficiência da vitamina B12 ela é silenciosa e muitas vezes ela é subdiagnosticada. Então, há muitos indivíduos deficientes nessa vitamina que acabam não sendo diagnosticados. Isso vai ocasionar sim alterações na saúde daquele paciente, até mesmo sem eu nem detectar uma anemia megaloblástica, que é o que a gente vai falar aqui. Indivíduos deficientes nessa vitamina podem apresentar sintomas neuropsiquiátricos mesmo na ausência de uma anemia macrocítica que marca uma deficiência dessa vitamina. Ou seja, como eu falei para vocês, primeiro eu tenho uma redução do nutriente para depois eu tenho uma alteração ali na série vermelha. E eu posso ter alterações neuropsiquiátricas devido à deficiência de B12 mesmo sem uma anemia. E é fundamental realizar esse diagnóstico e tratamento imediato, porque alguns sintomas neuropsicológicos ocasionados pela deficiência de B12 podem se tornar irreversíveis. Ou seja, eu preciso detectar isso aqui o mais rápido possível e já repor para evitar sintomas neuropsicológicos que são irreversíveis. E que sintomas seriam esses? Quais são as manifestações neurológicas e psicológicas da deficiência de vitamina B12? Depressão ou alteração de humor, insônia, retardo cognitivo, esquecimento, demência, alterações visuais e fraqueza. São sintomas que acometem principalmente os idosos e esses indivíduos que utilizam essas classes de medicação ou indivíduos que possuem uma baixa absorção, vegetarianos, que é o principal grupo de risco de ter deficiência nessa vitamina, e geralmente eles tendem a ter esses sintomas. Então, se você pegar um paciente que é grupo de risco, ele apresenta algum desses sintomas, solicite o mais rápido possível os exames laboratoriais, busque deficiências nutricionais e corrija o mais rápido possível, tá certo? Aí no caso pode ser, se for um médico, pode pedir a aplicação, se eu não me engano, intramuscular da vitamina B12, ou então vocês podem repor como um manipulado com a RDA daquele paciente. Na verdade a dose vai depender do grau de deficiência, tá? Também é interessante que a gente avalie uma possível anemia perniciosa pedindo os anticorpos anticélula parietal e antifator intrínseco, que resulta o quê? Numa gastrite atrófica autoimune, uma redução da produção de fator intrínseco, e aí eu já sei que aquele paciente tem uma queda na absorção de vitamina B12 e ele precisa de uma dose ainda maior para evitar esses sintomas irreversíveis. E aí, além disso, também é interessante a gente avaliar gastrite, uso de diversos medicamentos, como os omeprazóis aí da vida, os inibidores da bomba de prótons, antiácidos, antihistamínicos, a presença da H. pylori e aquelas doenças que levam a má absorção intestinal, cirurgia de redução de estômago ou cirurgia bariátrica também reduz a absorção dessa vitamina,
porque reduz a produção do fator intrínseco. E aí nós temos, aí quando nós medimos a vitamina B12 no soro, a deficiência se dá pelo quê? Níveis abaixo de 150 picomols por litro, tá? Mas existem outros fatores que é mais interessante da gente avaliar do que a própria vitamina B12 em si. Como eu falei para vocês, eu posso ter diversos sintomas dessa deficiência mesmo com níveis sanguíneos adequados da vitamina B12, porque ela acaba não se tornando o melhor parâmetro para diagnosticar a deficiência dessa vitamina, né? Isso é muito estranho, porque a gente pensa, mas a B12 no sangue está normal, então ele está suficiente. Mas pode ser que não, pode ser que a célula esteja deficiente em B12 e isso ainda não chegou no sangue, né? No sangue ele está normal, mas dentro da célula, que é o que importa, a pessoa está deficiente e está apresentando os sinais e sintomas. Desculpa, pessoal. E aí é melhor a gente avaliar, né, além da vitamina B12, outros índices, como por exemplo o ácido metilmalônico, mas já a gente chega lá. Vamos falar aqui, eu vou trazer para vocês um estudo publicado em 2014 pela PLOS ONE Medicine, que ele pegou 6 ensaios clínicos randomizados com 610 diabéticos do tipo 2 e eles queriam ver o quê? Eles queriam ver alterações na concentração de vitamina B12 após 6 ou 208 semanas do tratamento com a metformina, comparado com o placebo ou outro tipo de medicação. O que é que eles queriam ver? Será que indivíduos que utilizam essa medicação, né, diabéticos que tomam metformina, eles têm uma tendência a ter uma deficiência de vitamina B12? E aí a gente viu que sim, né? Tanto doses baixas, né, menos de 2 gramas por dia, quanto doses altas, acima de 2 gramas por dia, tende a ter uma deficiência, ou tende a ter uma redução nas concentrações de vitamina B12, né? Pegando essas duas dosagens e avaliando, eu tenho uma vitamina B12 14,7 picogramas por mililitro menor, e essa redução ela é dosagem independente, ou seja, quanto maior a dose, menor a concentração de vitamina B12 no sangue. Portanto, essa redução, né, na quantidade de vitamina B12 na circulação, ela pode ser observada em um período menor do que 3 anos de diagnóstico da diabetes. Eu falei para vocês que ela demora, porque o corpo tem grandes estoques dessa vitamina, mas mesmo assim ela pode ser observada em curto espaço de tempo quando há ou a queda da ingestão nutricional, ou então a utilização de alguns fármacos, como por exemplo aqui no caso da metformina, tá? E a diminuição, pessoal, dessa vitamina B12, né, ainda dentro da faixa de referência, ou seja, tinha um valor menor e eu comparo esse paciente um tempo depois e eu vi que ele está com um valor menor e ambos estão na faixa de referência, isso aqui não pode ser negligenciado, tá certo? Isso aqui já é uma redução que vai ligar o alerta de vocês, vocês vão procurar ali os sinais e sintomas se estão presentes naquele paciente, vão detectar, né, vão buscar nos exames outros marcadores do estado da vitamina B12 para ver se já é necessário utilizar uma estratégia de reposição dos estoques dessa vitamina, tá certo? E aí nós podemos utilizar, né, como outro marcador para avaliar os estoques da vitamina B12 o ácido metilmalônico, né, que esse ácido metilmalônico ele é um marcador mais confiável do que a própria vitamina B12 no sangue. Ou seja, esse marcador é melhor do que pedir a própria vitamina no sangue. O grande porém é que ele tem um custo elevado. Então, primeiro veja a vitamina B12, veja se é um fator de risco, veja as medicações que ele utiliza, veja se ele está sentindo sintomas. E se mesmo assim o valor da vitamina B12 ainda te deixou confuso, né, está próximo ao limite inferior, mas você ainda está confuso, seria interessante pedir um ácido metilmalônico. Se esse ácido metilmalônico der alto, ele está sim deficiente na vitamina B12. E o que é que aumenta ele? A deficiência de B12 e também a gravidez. Aqui nós temos o valor de referência. Se deu acima de 0,4, é um indicador de deficiência de B12, já é interessante repor. E aqui nós temos intervalos de referência aqui com outras unidades, tá? Tanto para atletas de endurance quanto para não praticantes de atividade física. E outro fator que também pode ser um indicativo de deficiência de vitamina B12, mas também pode ser indicativo de deficiência de folato, é a homocisteína, que é um importante marcador de risco, né, de doença coronariana. A homocisteína ela tem propriedades aterogênicas e protrombóticas, já a gente vai explicar isso aqui, e ela tende a estar aumentada tanto no hipotiroidismo, na deficiência de B6, B9 ou B12, em pacientes com insuficiência renal e em pacientes que fumam. Tende a ter essa homocisteína e risco cardiovascular mais expressivo.
A hiperhomocisteinemia, ou seja, uma homocisteína alta, ela pode ser classificada da seguinte maneira: ela pode ser moderada, quando ela tem níveis de 15 a 30, ela pode ser intermediária de 30 a 100, né, micromols por litro, ou extremamente grave, né, em níveis acima de 100. Se está menor que 15 já é um parâmetro mais saudável, tá bom? E como é que essa homocisteína ela trabalha no nosso corpo? Bom, a homocisteína ela faz parte do metabolismo de um carbono, tá? Esse metabolismo de um carbono é essencial para a produção da S-adenosilmetionina, tá? Que é responsável pela metilação e síntese do DNA, silenciamento de expressão gênica. E essa homocisteína, pessoal, ela vai aumentar quando? Quando eu não tenho B12, quando eu não tenho B2 ou quando eu não tenho B9 e B6, certo? B2, B6, B9 e B12. Se eu tenho deficiência nessas vitaminas que estão aqui em amarelo, esse ciclo não gira de uma maneira adequada e eu tenho uma tendência a ter um aumento da homocisteína e do risco cardiovascular, tá? Então, eu também posso ver se a pessoa está deficiente em B6, B9 e B12 pedindo a homocisteína, certo? E aí, o que é que ela ocasiona, né, quando a gente está falando de aterosclerose? A homocisteína, ela vai tanto aumentar a inflamação, a produção de quimiocinas e de moléculas de adesão, né, para que a célula do sistema imunológico penetrem aqui, fagocitem a LDL, aí viram LDL oxidado, e aí eu tenho o desenvolvimento da placa de ateroma. Então, essa homocisteína ela vai aumentar a produção de NF-κB, que aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias. Eu tenho aumento de quimiocinas que vão chamar os monócitos aqui para a circulação, para entrar nesse local aqui inflamatório. Eu vou ter um aumento do estresse oxidativo, fagocita LDL, vira LDL oxidada, e aí essa placa começa a crescer. E além disso, eu também tenho a produção, né, de radicais livres, eu tenho uma disfunção endotelial gerada pela queda de óxido nítrico e esqueci o nome desse gás, tá? E eu também tenho o aumento da ativação plaquetária, porque eu aumento a endotelina 1 e tromboxanos. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma disfunção endotelial gerada pela essa homocisteína alta, ela aumenta a inflamação naquele local, vem células imunológicas, a LDL penetrou essa célula imunológica também, fagocita e aí começa o desenvolvimento de placa de ateroma, vem as plaquetas, eu aumento a agregação plaquetária e aí o que é que acontece? Eu vou reduzir a luz daquele vaso sanguíneo, eu tenho um processo de aterosclerose, que isso aqui pode aumentar bastante o risco cardiovascular desse paciente, tá? Vamos para frente. E eu trago esse estudo aqui para vocês que buscam avaliar justamente os níveis de homocisteína e o risco cardiovascular e mortalidade, né? Uma meta-análise de ensaios prospectivos e observacionais. Então, o objetivo desse estudo foi o quê? Avaliar a associação entre os níveis basais de homocisteína e mortalidade por doença cardiovascular por todas as causas em população geral, tá? Foram 12 estudos, né, observacionais com mais de 23 mil indivíduos. E eles viram, né, quando a gente avalia a mortalidade por todas as causas, essa homocisteína alta, ela aumenta o risco de mortalidade em 93%. E para cada 5 microgramas por mol, né, dividido por litro, aqui ó, 5 microgramas de mol por litro, para cada aumento de 5 nessa homocisteína, o aumento do risco da pessoa morrer por todas as causas em 27%. Né, e homocisteína acima da referência aumenta isso aqui em 93%, certo? Quando nós vamos ver a mortalidade agora apenas por doenças cardiovasculares, não mais por todas as causas, mas só por doenças cardiovasculares, se essa homocisteína está alta, eu aumento em 68% o risco de uma mortalidade por doença cardiovascular e aumento, né, para cada 5 micromol por litro de aumento nessa homocisteína, eu tenho um aumento do risco em 32%. Ou seja, aumentos da homocisteína, mesmo na faixa de normalidade, né, aumentando só 5, e mesmo assim com esse aumento, estando na faixa de normalidade, ainda há um aumento no risco cardiovascular desse paciente. E aqui nós temos na prática uma paciente com homocisteína quase o dobro, né, do valor de referência, até 13, paciente aqui com 24 micromols por litro, mostrando que essa paciente já tem um grande aumento de risco cardiovascular. Aí eu vou ver o que? Eu vou ver proteína C reativa, vou ver parâmetros inflamatórios, vou ver como é que anda o colesterol total e frações, né? Não vou olhar apenas para um marcador bioquímico, eu vou buscar fatores que podem influenciar nesse processo, no caso da aterosclerose, para ver como que eu devo fazer a melhor conduta nutricional.
E aqui eu trouxe para vocês algumas sugestões de formulações, no caso eu utilizei com essa paciente, né, com níveis bem altos, eu utilizei doses altas. Eu utilizei a Repuno, né, vitamina B9, B6, B12 e também a betaína, que também serve para reduzir a homocisteína. Então, né, tomar uma dose ao acordar e outra antes de dormir para evitar aí interferências de micronutrientes na hora da absorção. E agora vamos falar um pouquinho sobre as células imunológicas, né? Nós falamos sobre série vermelha, nós falamos sobre anemias, nós falamos sobre deficiências, anemias por deficiências nutricionais, B9, B12, correlacionamos um pouquinho isso aqui com o ácido metilmalônico e com a homocisteína, e vamos finalizar essa aula falando sobre agora a série branca do hemograma, né? Que são as células do nosso sistema imunológico, que são os leucócitos, tá? Divididos em granulócitos, como por exemplo eosinófilos, basófilos e neutrófilos, e os leucócitos agranulócitos, como por exemplo os monócitos e os linfócitos. Aqui nós temos algumas terminologias, tá? Sempre que eu tenho o nome ose ou filia no final, significa que essas células estão aumentadas, e sempre que eu tenho o sufixo penia, significa que elas estão reduzidas, tá? Isso aqui é só de caráter na hora da classificação. E vamos falar sobre a contagem total de leucócitos, que é o primeiro parâmetro que vem ali no exame bioquímico. Diversos fatores podem aumentar a quantidade de leucócitos ali na circulação. O que é que aumenta eles? Inflamação, infecção, leucemia, gravidez, exercício intenso e o estresse, que é uma ação mediada pela adrenalina. Tudo isso aqui consegue aumentar o número de células sanguíneas na circulação. E existem fatores que podem reduzir esses leucócitos, como por exemplo deficiência de vitamina A, medicações imunossupressoras, anti-inflamatórios e corticoides, né, já que o cortisol tem esse efeito de reduzir a atividade do sistema imunológico. E aí, quando a gente fala de atividade física, é importante que esse paciente esteja mais ou menos 48 horas sem treinar, para que os níveis de células imunológicas estejam normais na hora que eu for ver ali nos exames bioquímicos. Porque o exercício, como eu falei para vocês, o exercício tende a aumentar o número de células imunológicas no sangue. Então, se a pessoa treinou à noite e no outro dia vai fazer exame de sangue, eu já sei que vai ter interferência ali de várias análises laboratoriais, principalmente com relação, né, às células do sistema imunológico. Eu vou ter uma leucocitose, né, leucócitos mais altos. Mas isso é um aumento transitório, tá bom, pessoal? Por isso que eu tenho que esperar esse tempo aí de 48 horas. Aqui nós temos as faixas dos valores de referência, né? Como eu falei para vocês, os valores de referência sempre são bem extensos, de 3.600 até 11.000, mas utilizando parâmetros mais realistas, nós temos um valor normal, porém reduzido, quando ele está abaixo de 5.000. Nós temos valores normais de 5.000 até 6.500. E valores normais, porém tá? Porém estão sim aumentados quando está acima de 5.500, tá bom? Isso aqui digamos que seria mais realista para a nossa prática clínica. E eu trago para vocês esse estudo de 2013 que busca analisar diversos componentes, né, da série branca com relação a fator de risco de doença coronariana, né? E aí o que foi que eles acharam nesse artigo? Eles viram que uma alta contagem de leucócitos, ou seja, acima de 6.500, tá? Ainda dentro da normalidade, né? Ou seja, uma alta contagem de leucócitos foi preditiva de eventos cardiovasculares futuros, mesmo em indivíduos que estavam livres da doença no início do estudo. Então a gente consegue prever um possível desenvolvimento de uma futura doença avaliando precocemente os exames laboratoriais daquele paciente. Ou seja, no caso, indivíduos que tenham leucócitos altos, eu sei que eles têm uma maior chance a desenvolver doenças cardiovasculares, mesmo eles estando saudáveis naquele momento. Ou seja, a gente tratando a doença, né, logo no início. E eles viram, né, níveis elevados de praticamente todos os subtipos de leucócitos, né, ou seja, tanto contagem total, quanto neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos, praticamente todos os subtipos de leucócitos estavam aumentados, eles aumentam o risco de doença cardiovascular, tá? Com exceção dos linfócitos, tá certo? E dentre todos esses leucócitos, eles viram que principalmente os monócitos, tá? Que são os monócitos que chegam no tecido e se transformam em macrófagos, são esses monócitos que são os principais preditores, né, do espessamento da íntima, ou seja, da redução da luz vascular. Então, se tem um paciente com uma contagem total de leucócito alta e monócito alto, já é assim um dos fatores de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular.
E eles viram que os leucócitos, né, a contagem total de leucócitos foi comparável em eficácia à proteína C reativa, que é um dos maiores e mais fortes preditores de doença cardiovascular. E eles nos deram esse valor aqui, ó, leucócitos acima de 7.000, perceba que o normal é até 11.000, mas eles já viram que acima de 7, isso aqui aumenta a chance em 49%, né, uma chance 49% maior de doença coronariana, um efeito preditivo tão forte quanto a proteína C reativa. Ou seja, uma contagem total de leucócitos, mesmo dentro da faixa de normalidade, já é um grande indicador de risco de um evento cardiovascular no futuro, né, e de mortalidade por esse evento. E um fator que é muito importante, pessoal, é que uma alta contagem total de leucócitos, assim como diversos outros marcadores, não é sinônimo que a doença vai existir. Ele é apenas um dos múltiplos fatores que nós devemos analisar, né, para estimar o risco daquele paciente. Da mesma forma que existem pacientes que possuem a doença e pode ter esse fator de risco normal, certo? Vamos falar então um pouquinho sobre cada um desses subtipos de célula imunológica. Vamos começar falando aqui dos neutrófilos, que são as principais células que são recrutadas para o local da inflamação e também são as principais células circulantes, tá? De 50% a 65%, tá? Eu coloquei aqui errado. E em infecções mais severas há um aumento dos bastonetes. O que é que significa isso aqui? Nós temos dois tipos de neutrófilos, os bastonetes e os segmentados. Esses segmentados são as células maduras, certo? Que aumentam primeiro durante o processo inflamatório. Mas se esse processo inflamatório é severo e crônico, eu tenho um aumento até mesmo dos neutrófilos que são jovens e imaturos, que são os bastonetes. Então, se você pediu ali no sangue os bastonetes, deu alto, tu já sabe que aquela inflamação ela é severa e já está ali há um certo tempo, porque está aumentando o número até mesmo de neutrófilos imaturos na circulação, tá? A referência acima de 8.000 é para estar entre 8.000 e 2.000, tá? Ou seja, abaixo de 2.000 já é uma neutropenia, acima de 8.000 já é uma neutrofilia. O que é que pode aumentar esses neutrófilos? Estresse, infecção, doenças inflamatórias e o exercício, tá? Mais uma vez mostrando que o exercício altera a contagem total de leucócitos. E existem fatores que podem reduzir esses neutrófilos, como por exemplo deficiência de B9, B12, cobre, anemia plásica da medula óssea, medicações imunossupressoras, anti-inflamatórios e corticoides ou estresse excessivo, né, dado pelo cortisol. Vamos falar sobre os monócitos também, que são as células em menor número na circulação. Ele é o segundo tipo de célula imunológica que chega ali na inflamação, né? Primeiro nós temos os neutrófilos, depois são os monócitos que chegam lá guiados pelas quimiocinas e lá eles se transformam em macrófagos teciduais. E aí, esses macrófagos, né, dependendo do órgão em que eles se situam, eles têm nomes específicos. Por exemplo, o macrófago do cérebro é a micróglia. O macrófago tecidual, o macrófago do fígado é o quê? São as células de Kupffer. Esse aqui é só de caráter informativo, tá? Existem alguns fatores como o próprio exercício, infecção e estresse aumenta esses monócitos no sangue. Aqui nós temos a referência, tá, de 4 a 5%. E alguns fatores que podem reduzir, medicações imunossupressoras, anti-inflamatórios e corticoides. E agora nós vamos falar sobre células que fazem parte da imunidade adaptativa, que são os linfócitos, que é aquela nossa imunidade mais específica. Então, os linfócitos estão com valores normais, né, de 20 a 47%. São as principais células da imunidade adaptativa, a principal linha de defesa do corpo contra tumores e infecções virais. Também são responsáveis pela produção de anticorpos, no caso dos linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, e são encontrados principalmente nos tecidos linfóides, né? Linfonodos, baço, medula óssea e também nas mucosas, seja aqui na mucosa respiratória, mucosa intestinal. E aí alguns fatores podem aumentá-lo, né? A contagem de linfócitos, o estresse, infecções virais, infecções bacterianas, o próprio exercício, como eu já falei para vocês. Alguns fatores que podem reduzi-lo, a desnutrição calórico-proteica, medicações imunossupressoras, alguns anti-inflamatórios, corticoides. Aqui a gente já pode ver que dietas muito restritivas e com pouca proteína pode reduzir a imunidade adaptativa dos pacientes, né? Justamente pelo esse aumento do cortisol. E aqui nós temos os graus de depressão, né? Se é uma depressão leve, se eu tenho linfócitos entre 1.200 a 2.000, essa depressão pode ser moderada quando os valores estão de 300 ou de 800 até 1.199, tá bom? E uma depressão grave quando eu tenho linfócitos abaixo de 800 células por essa unidade aqui. Não sei se é milímetro cúbico, acho que não.
Vamos falar sobre os eosinófilos. Aqui nós temos a faixa que eles geralmente de referência, né, de 0 a 4,4%. Os eosinófilos, pessoal, são células do sistema imunológico responsáveis pela fagocitose de parasitas e também possuem ação na resposta alérgica, né? Eosinófilos que são previamente sensibilizados com a imunoglobulina E, eles vão realizar a liberação de histamina quando há o contato da IgE com um antígeno específico. Então aí eu tenho um processo de alergia e o desenvolvimento de sintomas alérgicos. Esses eosinófilos eles estão presentes principalmente na pele, pulmões e no trato gastrointestinal. Eles são aumentados em infecções parasitárias, alergias, asma ou medicação para reduzir o ácido úrico, que é o allopurinol. E alguns fatores podem reduzi-lo novamente anti-inflamatórios e corticoides. Perceba que a referência é de 0 até 4,4%, mas o ideal é de 1 a 3%. Se está acima do ideal é porque ou ele tem asma, ou uma infecção parasitária, ou alguma alergia que aí seria necessário a gente investigar. Ou então se ele usa medicação, né? Mas aqui é menos comum. Vamos falar também dos basófilos, que são células muito parecidas com os eosinófilos. A referência é de 0 a 1%. Ela serve com a imunidade contra protozoário e parasitas e também possui ação na resposta alérgica. Ou seja, alergia, infecções parasitárias, sinusite, até mesmo deficiência de ferro pode aumentar os basófilos. E o hipertiroidismo anti-inflamatório e corticoides consegue reduzir a quantidade ali circulante dessa célula imunológica. Na prática, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exame de um paciente, e aí dando uma olhadinha um pouquinho melhor, a gente pode ver que ele tem leucócitos dentro da referência, mas bem acima daquele valor de 7.000, né, que é o considerado saudável, ou seja, indicativo de aumento de risco cardiovascular, e os eosinófilos acima de 3%, indicativo de alergia ou de infecção parasitária. Eu vou perguntar se a pessoa já tomou algum remédio para verme naquele ano, caso não, eu peço para ela tomar, caso ela já tenha tomado, eu vou investigar alguma possível anemia ou alergia, certo? Seja alimentar ou então algum outro tipo de coisa. Vamos falar também, né, a gente está terminando, tá, galera? Sobre a razão neutrófilo linfócito, que é também um grande indicativo de inflamação. E como eu falei para vocês, é importante entender essa inflamação. A gente pode avaliar pelas células imunológicas, como a gente viu aqui. A gente pode avaliar por essa razão neutrófilo linfócito e pela proteína C reativa. E como nós vimos, esse parâmetro inflamatório vai interferir muito no quê? No metabolismo do ferro e nas anemias, tá bom? Então eu trago esse estudo aqui para vocês, que teve como objetivo saber quais são os valores normais, né, da razão neutrófilo linfócito em uma população adulta sem doenças diagnosticadas, tá? Foi um estudo retrospectivo com amostra de sangue de 413 pacientes com idade média de 38 anos e de boa saúde. E eles viram que o valor normal dessa razão neutrófilo linfócito, nessa amostra, estão entre 0,78 e 3,58. Então você pode pegar ali a quantidade de neutrófilo reduzir e dividir por linfócito, se der acima de 3,58 já é um indicativo de anemia, já é um indicativo de inflamação, e aí seria interessante você avaliar outras proteínas de fase aguda, como por exemplo fibrinogênio, proteína C reativa e a própria ferritina. E vamos finalizar, né, falando da proteína C reativa, só falando um resuminho básico sobre ela, a aula já se estendeu bastante. Essa proteína C reativa é a principal proteína de fase aguda que detecta a inflamação no paciente, tá? Ela é produzida no fígado quando tem um aumento da interleucina 6 e da interleucina beta ali na circulação, certo? E ela é um dos grandes e mais fortes preditores de acidentes vasculares, né? Seja um AVC, seja, por exemplo, um infarto. E eu já mostrei para vocês que ela tem uma boa correlação com a contagem total de leucócitos também. E ela aumenta em quê? Em doenças doenças inflamatórias, né? Como por exemplo doenças autoimunes, infecção, inflamação, alergia, cirurgias, fraturas e a obesidade. Já que a obesidade é responsável por aquela infecção crônica de baixo grau, né? E o exercício físico, ele tem um efeito sim sobre a proteína reativa, um efeito agudo, pode aumentar em até 48, ou pode aumentar essa proteína C reativa, por quê? Porque o exercício físico aumenta a liberação de interleucina 6. E aí eu posso dar um valor falso positivo, né, alto, bem mais alto, da proteína C reativa. Por isso que é interessante que o paciente também esteja 2 dias sem estar praticando nenhuma atividade física, quando eu for avaliar uma proteína C reativa ultrassensível, certo? E aí, a longo prazo, é importante frisar, né? A longo prazo o exercício tem um efeito anti-inflamatório e vai reduzir a proteína C reativa. Eu estou falando isso aqui só como um exercício agudo. Por isso que é interessante que o paciente esteja 2 dias sem treinar quando eu for avaliar esse parâmetro.
Bom, pessoal, é isso. Desculpa até pelo tamanho da aula, mas quando a gente está falando de exames bioquímicos, não tem como fazer uma aula curta. Ainda falta falar de muitas coisas sobre o exame, mas já foi uma aula bem extensa. Espero que vocês tenham aprendido a como interpretar de uma maneira mais assertiva um exame bioquímico, a como e quando solicitar esse tipo de exame, sobre as interferências do hemograma, da série vermelha com a série branca, metabolismo do ferro, homocisteína, deficiência de B9, de B12, ácido metilmalônico. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, tenham adquirido aí insights para começar a aplicar na prática clínica de vocês. Essa é a nossa missão aqui da Health Update, é pegar esse conteúdo técnico e científico que é mais difícil, vamos mastigá-lo e levar ele de uma maneira mais didática para vocês, para melhorar tanto os seus resultados no consultório quanto os resultados do seu paciente e com certeza aí ter uma carreira de sucesso. Muito obrigado por todo mundo por estar aqui me acompanhando até agora e até a próxima aula.